Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje vamos conversar com Melissa Bellato Fortes e Ricardo Penzin sobre Hyperloop e o ART, se essas novas tecnologias de transporte sobre trilhos são sonhos ou disrupção. Também presente, Marcos Paulo Schlickmann, editor de mobilidade do Caos Planejado, que vai ajudar na condução desse bate-papo. Nascida em São Paulo, Melissa é arquiteta e urbanista, doutora e mestre pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em Tecnologia da Arquitetura, com trabalhos voltados à mobilidade urbana, assim como especialista em sustentabilidade ambiental e urbana pela UNB. De Belo Horizonte, hoje morador de São Paulo e falando de Caxias do Sul, Ricardo é diretor para a América Latina da Hyperloop TT, empresa de tecnologia de transporte ultra rápido e sustentável. Pós-graduado em inovação estratégica pela HSM, Ricardo focou sua carreira em desenvolvimento de novos negócios no Brasil e no exterior. Também estão presentes durante a gravação apoiadores do Caos Planejado, que terão a oportunidade de fazer perguntas ao final da nossa conversa. Para apoiar o Caos Planejado, acesse caosplanejado.com/apoie. Esse episódio é oferecido por Cunha Mantovani Advogados, um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O Cunha Mantovani Advogados fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Acesse cunhamantovani.jusbrasil.com.br e saiba mais. Bom, sejam bem-vindos, Ricardo, Melissa, estou aqui também com o nosso editor de mobilidade, Marcos Paulo Schlickmann, para a gente falar sobre essas duas novas tecnologias de transporte sobre trilhos, né, e a gente vai entender melhor que trilhos são esses, né, e talvez como que essas novas tecnologias podem ajudar as nossas cidades, né, e eventualmente transformar a forma que a gente se transporta, se desloca tanto dentro das cidades como entre cidades. Então, Ricardo e Melissa, né, só para abrir a nossa conversa, eu gostaria que cada um de vocês se apresentasse, falasse um pouco sobre cada uma das tecnologias, né, tanto o Hyperloop como o ART, mas rapidamente, né, como que elas começaram, né, como que funciona, para depois a gente partir aí para um bate-papo, né, que vai ser mediado principalmente pelo Marcos, com mais perguntas a respeito das duas tecnologias. Bom, boa tarde a todos, né, eu sou a Melissa. O ART é uma sigla, né, para Autonomous Rail Transit. Apesar de ter o termo rail, ele não é sobre trilhos, é sobre pneus, tá? Então ele é uma tecnologia muito recente. É similar, né, ao BRT, só que são 3 vagões aproximadamente, podendo ter mais vagões, e se desloca com muita precisão, né, numa via segregada, tá, e sobre pneus. Então é uma orientação ótica que permite esse deslocamento, não tem motorista, né, e eu pesquisando sobre veículos sem motorista, que é o tema assim, da minha tese de doutorado, eu encontrei essa tecnologia, né, do ART, e daí eu pesquisei, fui atrás, né, para saber mais informações sobre essa tecnologia, e ela está hoje em funcionamento na China, na província de Wuhan, e eu fiz alguns cenários aqui para a cidade de São Paulo a respeito dessa tecnologia. Então não vou avançar muito, que eu acho que tem bastante coisa para a gente conversar, mas em linhas gerais, o ART é esse sistema que eu mencionei. Obrigado. Bom, Ricardo, fique à vontade. Eu sou Head Brasil e América Latina da Hyperloop Transportation Technology, atuo na empresa há mais ou menos 4 anos, e a Hyperloop é um sistema que foi idealizado em 2013 através de um white paper desenvolvido pelo Elon Musk e um time de engenharia dele, da SpaceX, na verdade, e de lá para cá a gente vem desenvolvendo esse sistema, e aí nos últimos 6, 7 anos a gente pode dizer que a gente saiu de um documento de 52 páginas para um protótipo real de teste e certificação na França, em Toulouse, para ser mais específico. O que consiste o sistema Hyperloop? O Hyperloop não é um sistema de mobilidade urbana, né, como é o ART. Ele está mais adequado para distâncias a partir de 20, 30 quilômetros, né, intercidades ou distâncias um pouco mais longas do que o metrô, um ônibus ou um próprio ART. E ele consiste em um sistema
sistema de tubos, que é basicamente como um gasoduto, só que com 4 metros de diâmetro. Dentro desse tubo, a gente tira o ar dali de dentro, então ele não exerce nenhum tipo de atrito com a cápsula, e ele se locomove em cima de um trilho de alumínio por magnetismo, numa tecnologia que se chama Indutrec, que é uma tecnologia desenvolvida pelo Lawrence Livermore Laboratório, na Califórnia, e nós compramos e civilizamos, né? Era uma patente para armamentista, né? do governo americano, e a gente comprou a parte civil e colocamos ela no Hyperloop. Então, o Hyperloop hoje é o único modal, ou um dos únicos modais, que produz mais energia do que consome, porque em cima do tubo a gente tem painéis solares de fora a fora, né? Então a gente consegue, como essa tecnologia, a gente não precisa eletrificar os trilhos, como é o caso do High Speed Rail, a gente consegue gerar mais energia do que a gente consome. E isso, obviamente, depende da região que a gente está falando, depende da eficiência energética que a gente está falando no local, mas em geral a gente consegue gerar mais energia do que a gente está falando. E essas cápsulas, que pode ser 1, 2 ou 30 ou 50, depende do tamanho da estação das duas pontas, se locomovem a até 1.200 km por hora, e essa velocidade obviamente depende da geografia do terreno e da rota que a gente está falando. Ela diminui ou aumenta em função de curva, aclive, declive, etc. Então, fazendo um breve histórico, é isso, o Hyperloop. Muito obrigado. Marcos, é contigo. Sim, é muito interessante as duas apresentações, e já aprendi bastante só nessas duas apresentações. Eu vou alternando, não é? Pulando aqui de um para outro para ficar mais interessante. Então eu vou começar aqui com a Melissa. Aqui o sistema ART se compara com os demais, ou seja, se fôssemos fazer uma comparação com as suas concorrentes mais diretas, que seria um BRT, ou um metrô leve, ou até um metrô enterrado, mais ou menos tentar fazer uma comparação, quais as vantagens e desvantagens, e também os custos e benefícios esperados, e se dos sistemas que estão sendo testados, ou os pilotos que estão implantados na China e em outros países, como é que é o desempenho desses sistemas comparativamente com outros? Ok. Bom, comparando com o BRT, com o LRT, as vantagens são as seguintes, né? O BRT, você não precisa de grandes estruturas, de grandes obras, né? Então, precisa de uma via segregada, basicamente, para o BRT, para que você consiga ter o deslocamento. Então, o BRT não precisa de grandes investimentos, porque é destinar basicamente uma via, né, do que a gente tem hoje no sistema viário, para que ele possa circular com qualidade, com rapidez, né, em relação aos outros veículos. Então, além disso, ele também pode, se tem algum problema, alguma avaria nesse veículo, ele pode ser rapidamente substituído por outro, né, possibilitando ali uma interferência mínima no sistema. Tá? Isso em relação ao BRT, então ele tem um custo reduzido em relação ao LRT. Já o LRT, ele precisa de uma infraestrutura mais apropriada, como estações, trilhos, né? Então, por menor que seja, ele tem uma infraestrutura maior que o BRT. E, além disso, o LRT ele tem como vantagem que o ônibus, ele, querendo ou não, ele tem as pessoas preferem, né, pelo conforto, pela segurança, não que seja a minha opinião, tá? Mas preferem o LRT por conta desses deslocamentos mais ágeis, enfim, pelo maior conforto e tudo mais, né? Então... Vamos só fazer esclarecer rapidinho, porque muitos ouvintes não devem saber essas siglas, né? O BRT, podemos dar um exemplo, Curitiba, né? Um exemplo clássico de um BRT, e de um LRT. Poderia ser, então, o caso do Rio de Janeiro ou Santos. Ok, tá bem. Sim, certo. Então, o LRT, ele tem um potencial maior, né, de minimizar o congestionamento, que ele se desloca com uma maior rapidez, maior conforto, tem trens mais modernos também, né? Hoje nós temos uma variedade aí de trens modernos. Estações também são localizadas ali próximas aos pontos de interesse, né? Então, normalmente essas estações possibilitam ali uma concentração maior para você poder realizar as suas atividades diárias, né?
Porém é um sistema mais vulnerável também, né? Então, se tem algum problema no veículo ali, ele demora um pouco mais, não é a mesma coisa que o BRT, que você pode simplesmente substituir o veículo por outro e ter o mínimo impacto ali na circulação. O ART, ele meio que é uma junção dessas duas, tanto do BRT como do LRT, no sentido que ele junta ali, acho que as principais vantagens de ambos os sistemas, né? Então, o ART, você precisa de uma via segregada, como nos dois casos, né? O ART, ele não precisa do trilho, sobre pneus, então ele se desloca como um BRT, só que tem as vantagens do conforto, do deslocamento ser preciso, com alta precisão, né, que se desloca. Então, ele acaba juntando ali as duas vantagens, as principais vantagens dos sistemas anteriores, né? Com custo menor do que o LRT, porque ele não precisaria de toda aquela infraestrutura que o LRT precisa, né? Então, em linhas gerais, são essas as vantagens dos sistemas, e citei também algumas desvantagens. Em termos de veículos, você referiu que os ART estão pensados para um nível de automação, então eu diria um nível 5, provavelmente, né? Sim, são sem motorista. Sem motorista, provavelmente sem volante, também pode ter um volante, mas era só para uma emergência, né? Então nós estamos aqui quase que falando o inverso, né? Nós estamos falando que vai ser um veículo que vai ter um custo elevado, que é um veículo com uma tecnologia embarcada elevado, mas a infraestrutura é razoavelmente simples, né? Basicamente temos que ter um guiamento óptico no chão para orientar os sensores, né? Você poderia elaborar um pouquinho então sobre essa combinação infraestrutura e veículo? Sim, a infraestrutura, no cenário que eu fiz, né, eu fiz aqui na 23 de Maio, que é uma avenida importante na cidade de São Paulo. Ela faz a ligação praticamente norte-sul da cidade, né, e hoje, em muitos trechos, a gente tem uma via separada para o deslocamento de ônibus, né? Então, eu fiz um cenário colocando nessa via que já é segregada hoje para os ônibus, com algumas adequações para o ART, né? Então, seriam adequações muito simples, num sistema que já existe hoje, com algumas estações. Quando a gente fala estações, não imaginem estações grandes, né, de metrô, por exemplo, são estações mais compactas, né, principalmente linkando com os viadutos, tornando acessível para viadutos que tenham estações de metrô próximas, né? Então, você teria ali uma estação aqui perto da Estação Paraíso, uma estação de ART, então proporcionaria esse deslocamento. Tem uma diferença de nível grande entre a 23 de Maio e esses viadutos, né? Então, teria ali toda a acessibilidade, como escadas, tanto fixas como rolantes, elevadores, e possibilitaria ali uma interligação muito rápida, né, com outros sistemas, tanto metrô, você tem também possibilidade de fazer interligação com outros ônibus, com linhas de ônibus, com ciclovias, né? Então, é um sistema que visa ser integrador com outros sistemas, né? E para esse cenário que foi desenvolvido, eu não considerei só as estações existentes, né? Considerei também as novas estações de metrô que estão planejadas perto aí da Avenida 23 de Maio, né? Então, é um sistema, o veículo em si, acho que seria a grande infraestrutura, vamos assim dizer, em relação a custo, porque o viário não precisaria de grandes adequações, a não ser, lógico, a construção dessas estações mais compactas, né, de acessibilidade para possibilitar essa diferença de nível, né, entre a 23 de Maio e a interligação com os viadutos e com os outros sistemas. E é mais realmente em relação ao veículo, né, que hoje, sim, ele seria sem motorista, ele tem o link com a fibra ótica, né, a guia ótica dele, isso sim precisaria ser instalado, né, que não temos hoje, mas fora isso ele teria grandes vantagens de fazer essa interligação muito rápida entre o norte e sul da cidade e possibilitaria a transferência para outros sistemas, com bastante rapidez e comodidade. Perfeito, obrigado. Agora para o Ricardo, uma pergunta semelhante, né? Como é que o
o Hyperloop, a tecnologia se compara com os principais concorrentes, que eu diria, no meu entendimento básico aqui, seria, sem uma grande análise muito profunda, seria o TGV, ou o maglev, ou termos de soluções terrestres, não é? E depois o avião, claro, não é? Ou seja, quais são as vantagens e desvantagens e custos e benefícios esperados desse sistema quando comparado com os demais? A gente não considera que esses modais são concorrentes nossos, tá, Marcos? A gente entende que a Hyperloop é é mais um modal, né? A Hyperloop Transportation Technology, ela tem uma característica muito específica, que é a gente não constrói e a gente não opera, né? Por isso causa surpresa em muitos casos, mas a Hyperloop é uma empresa de transporte, uma empresa de tecnologia, né? A gente desenvolve uma tecnologia que atualmente é uma tecnologia de mobilidade e infraestrutura. Então, os mesmos operadores dos TGVs, dos aeroportos, dos trens de alta velocidade poderiam operar um Hyperloop, né? É simplesmente uma questão de licenciamento da tecnologia. Eles poderiam utilizar, inclusive, as mesmas rotas, inclusive rodoviária, ferroviária, já licenciadas, já concessionadas para construir o Hyperloop. Então, a gente não considera que a gente é concorrente dos outros modais, porque a gente oferece a tecnologia para eles mesmos operarem, caso eles tenham essa necessidade e fizer sentido na rota específica, né? Inclusive para as operadoras das companhias aéreas, né? Que teoricamente são as mais impactadas aí com o Hyperloop em função das distâncias, né? Das curtas distâncias e das viagens, né? E do tempo de viagem que a gente oferece, né? A Hyperloop é um modal, para fazer uma análise bem rápida, a gente está falando de São Paulo Campinas em 6 minutos, tá? Esse é o tempo que seria uma viagem entre São Paulo e Campinas. Então, isso traz uma série de benefícios, né? Já respondendo a sua pergunta, principalmente na questão de especulação imobiliária, né? Onde você mora, não interessa, não faz diferença mais, né? Se você está em Campinas, se você está em São Paulo, você pode estar no centro de São Paulo ou no centro de Campinas em 10 minutos, vamos lá, entre embarque e desembarque, né? 10 minutos você estaria em qualquer um dos dois pontos, ou seja, você pode ir almoçar em casa e voltar para trabalhar, né? Esse é o tipo de vantagem que a gente traz. Além disso, a experiência do usuário, né? A Hyperloop é uma empresa focada no ser humano, ou seja, todas as experiências que ele tem ali dentro, elas são extremamente sensoriais, ou seja, ele vai realmente perceber uma diferença muito grande dos outros modais. A segurança é um dos modais mais seguros do mundo hoje, né? A gente está falando de um modal que tem velocidades de avião na terra, dentro de um tubo praticamente blindado, né? O tubo tem 2,5 polegadas, um tubo de aço de 2,5 polegadas, então é um dos modais mais seguros do mundo hoje. E, para completar, a gente está falando de um sistema que não exige nenhum tipo de energia que não seja renovável, né? Ou seja, a gente está gerando a nossa própria energia. Tudo isso que a gente está falando se completa a eficiência do sistema com a questão dos subsídios, né? Todo mundo sabe que hoje, não só no Brasil, mas na maioria do mundo, em todas as partes do mundo, a gente tem modais que precisam de subsídios do governo, como é o caso das nossas ferrovias aqui no Brasil, com o caso do subsídio do diesel, né? 80 bi, não sei se está o mesmo número, mas era 85 bilhões de reais por ano de subsídios do diesel para ferrovias. Então a Hyperloop não exige esse tipo de subsídio, porque a gente consegue pagar a conta e ter um retorno aí de investimento de todos os estudos que a gente fez no mundo. A gente está falando, depende da rota, depende da distância, depende da demanda e etc. A gente está falando entre 15 e 20 anos do retorno do investimento. Isso é um retorno extremamente eficiente do ponto de vista de infraestrutura, né? Quando você fala de metrô e de trem de alta velocidade, às vezes você está falando de 100 anos de retorno de investimento e às vezes nem chega, né, a esse retorno de investimento. Então, todos os estudos que a gente está fazendo é isso. E por que disso, né? Justamente porque o nosso OPEX é muito baixo. A gente não gasta energia, a gente não tem motorista, é tudo autônomo, e dentro a cápsula não sofre muita manutenção porque ela está num ambiente fechado. Então, ela não tem atrito, como os aviões, né? Quando a gente está voando, a gente está basicamente batendo numa parede de água, né? Quando a gente está voando. E a cápsula não tem isso, então a gente tem muito pouca manutenção durante o percurso de vida de uma cápsula, de um sistema. Então o OPEX é realmente muito baixo, o que torna o retorno de investimento num prazo tão interessante. Não sei se eu respondi todas as suas perguntas, Marcos, não sei se eu esqueci alguma coisa. Não, eu acho que está claro, ou seja, eu não vou dizer que é teletransporte, mas é quase teletransporte. Se você consegue estar em Campinas, São Paulo em 6 minutos, não é? Realmente é que nem um paper de um
pesquisador que dizia que a distância morreu, não é? The death of distance. Esse é o exemplo que a gente traz, né? Inclusive nos Estados Unidos, a gente está fazendo uma rota agora Chicago-Cleveland, são mais ou menos 800 quilômetros. Chicago-Pittsburgh, que vai ser feito em 40 minutos. 800 quilômetros em 40 minutos, se não me engano, tem 6 paradas durante o percurso. Se eu puder fazer uma pergunta de follow-up, Ricardo. Pode ficar à vontade. Porque a gente está falando aí o Marcos perguntou dessa relação com outros modais, né? Eu acho que no caso do ART, quando se faz aí uma modelagem, um estudo de viabilidade, né, seja financeira, econômica, provavelmente há casos, digamos assim, equivalentes, existentes, né, mais próximos, né? Por exemplo, como foi a implementação de um BRT no Brasil ou em outros lugares da China, ou de um LRT, né, para, digamos assim, prever demanda, né, e mudanças de deslocamentos e mesmo a capacidade, né, o willingness to pay, né, o quanto que as pessoas estariam dispostas a pagar por esse serviço. Como que vocês na Hyperloop fazem esse tipo de avaliação, né? Tanto de, digamos assim, criar novas viagens e ao mesmo tempo também, digamos assim, roubar, né, entre aspas, viagens do carro, do avião, né? Isso varia muito, assim, de localidade para localidade, né? Como é que funciona essa modelagem? A modelagem de simulação, Anthony, é exatamente a mesma de um estudo de viabilidade de uma ferrovia, de uma rodovia, de um avião, é exatamente a mesma, não tem nenhuma diferença. Inclusive agora a gente está fazendo o primeiro estudo de viabilidade da América Latina, inclusive, que é aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é um estudo de viabilidade, não é um estudo de viabilidade ainda com um investidor para construção ainda, infelizmente, mas é um estudo de viabilidade. E o levantamento é exatamente esse, e ele está sendo feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em parceria com a Hyperloop, né, com o meu time de engenharia. E é exatamente a mesma modelagem, né? Obviamente, o que vai diferir é as características do modal, mas os algoritmos, as metodologias, os sistemas de simulação são exatamente os mesmos de uma ferrovia, de um metrô, de uma rodovia, exatamente os mesmos. A gente está falando de um modal de transporte que se locomove mais rápido, né? Então, isso talvez traga um impacto um pouco diferente, mas a metodologia utilizada é exatamente a mesma. Tá certo, obrigado. Certo. Pronto, você já referiu aqui a questão da velocidade, que era uma pergunta que nós queríamos fazer, não é? Portanto, eu vou só fazer essa pergunta e depois vou passar para a parte do ART, ou seja, o Hyperloop promete uma velocidade teórica operacional muito elevada, algo em torno de 1.000 km por hora. No entanto, o teste com a cápsula da Virgin Hyperloop feito em novembro de 2020 atingiu uma velocidade de aproximadamente 200 km por hora. Como e quando será possível conseguirmos melhores resultados? O que deve ainda mudar em termos tecnológicos para termos uma velocidade operacional maior? Eu não posso responder pela Virgin, né? A Virgin é minha concorrente, né? Nós somos 8 empresas da Hyperloop no mundo, né? E a Virgin e a Hyperloop Transportation, a minha, né? A que eu represento no Brasil, são as maiores até o momento, né? Não posso responder por eles. O que eu posso responder é que a nossa tecnologia é muito diferente da deles, né? Por exemplo, eles precisam eletrificar o trilho, a gente não. E eles vão ser operadores, né? Eles têm a intenção de ser operador do sistema e a nós não. Nós vamos licenciar operadores de infraestrutura tradicionais aí, mundo afora, né? Trazendo isso para uma realidade brasileira, uma Ecovias, uma Rumo, uma CCR estariam operando um Hyperloop aí com um projeto licenciado por nós. Mas as tecnologias são diferentes, né? O nosso sistema é sustentável, informações que a gente sabe, tá? Que são públicas e o deles ainda não. Então a gente já tem simulações com velocidade maiores que esta. A gente já tem uma cápsula em tamanho real, full scale. Eles ainda não. A gente já tem um tubo full scale com a pressurização já funcionando em Toulouse. Se vocês entrarem no site hyperlooptt.com, vocês vão achar todas as informações lá, inclusive vídeos, fotos, enfim, todas as informações estão lá desse nosso sistema para certificação em teste que está em Toulouse. E a gente está com um projeto de ter o primeiro protótipo comercial em funcionamento para
para passageiros, né, porque o sistema também funciona para carga, mas para passageiros em Abu Dhabi em 2023. Então, só para esclarecer, Ricardo, Hyperloop não é uma marca, é um modal. É um modal, assim como o BRT, trem, avião. Exato, correto? Avião, exatamente. Como é uma tecnologia nova, o nome ainda está sendo utilizado, começou a ser utilizado como sendo o nome das empresas, né? Então, a Hyperloop One, agora é Virgin Hyperloop One, a Hyperloop que eu trabalho é a Hyperloop Transportation Technologies, mas as outras já têm outros nomes, não necessariamente a Hyperloop. Tá? Entendi. Bom, acho que o interessante, né, dessas duas tecnologias é que bom, são tecnologias novas e que a gente ainda não viu por aqui, né? Eu acho que, né, talvez representando aí a opinião de alguns dos ouvintes ou de pessoas que leem sobre essas propostas, né? Às vezes parece meio sonho, né? Meio assim, isso só tem, sei lá, na China, porque lá as coisas são assim, totalmente diferentes daqui, ou mesmo Dubai, né? São assim, lugares que acabam experimentando essas grandes tecnologias né, de uma forma mais audaciosa, eu vou usar essa palavra, né? Então, talvez perguntando primeiro para Melissa, né? Enfim, com a sua experiência, né? Que viabilidade você acha que teria, né? Eu acho que parte do nosso trabalho aqui é divulgar a existência dessas tecnologias, né? Para enfim, ter mais uma opção, digamos assim, no leque, né? Mas com a sua experiência, né? Como profissional, como pesquisadora, até que ponto, né? Você acha factível, eventualmente, alguém trazer isso para o Brasil? Antônio, eu acho que não é utopia, tá? É uma questão que está perto e muito perto, né? Porque a gente já vê isso, claro, são lugares distantes a princípio aí do Brasil, né? Mas estão chegando. E a velocidade com que essas tecnologias chegam e avançam é muito rápido, né? Então, que nem testes estão sendo feitos, veículos estão sendo testados, né? Com grande intensidade, né? Digo, veículos sem motorista, né? Com grande intensidade em vários locais, né? Eu, como arquiteto e urbanista, confesso que eu tenho uma preocupação muito grande, porque tem um avanço do lado de algoritmos, né? De tecnologias, e do lado da arquitetura e do urbanismo eu ainda vejo as cidades um pouquinho assim afastadas disso tudo, né? Então são feitos testes com os veículos, tudo, mas a cidade em si, ela ainda não está preparada. Qual vai ser a integração desses veículos com os pedestres, por exemplo, com os ciclistas? Então são preocupações grandes que eu tenho, assim, mais até em relação à velocidade com que vai chegar, né? Mas assim, como as cidades vão estar preparadas, como vão estar adequadas a isso, né? Então, nós vamos ficar sempre nos adaptando, né? E nunca a gente vai ter aquela questão, ainda dá tempo, né? Assim, olha, as propostas do lado da arquitetura e do urbanismo, preencher essas lacunas, né? Não esperar chegar a tecnologia para depois a gente ver o que faz com o ambiente urbano, né? Então, isso, na verdade, é uma preocupação que eu tenho muito grande, como pesquisadora, como cidadã, como arquiteta, enfim, saber como essas relações vão acontecer, né? Por outro lado, eu vejo grandes vantagens nisso, porque a qualidade de vida que se tem, né? Hoje, para você viajar de São Paulo até Campinas, 2 horas, 1h30, foi citado de 6 minutos, né? Você chegar, então, assim, a qualidade de vida que as pessoas vão ter, o tempo maior, né? Para fazer outras atividades, isso tudo é algo que vem junto, né? E que eu vejo aí sim a grande questão disso tudo, né? O conforto que vai ser proporcionado. Eu também não vejo sistemas concorrentes, muito pelo contrário, eu vejo que são sistemas complementares e muito mais opção hoje para as pessoas, né? Então, hoje eu não tenho tanta opção assim, né? Mas no futuro muito breve, vou poder pegar meu celular, traçar a melhor rota, poder fazer uso de 5, de repente, modos de transporte, né? Mas, nossa, o tempo vai ficar muito grande de deslocamento. Não, muito pelo contrário, vai
vai ser uma integração muito grande e o tempo vai ser muito menor, de acordo com a minha comodidade, de acordo com o que eu preciso. Então, outras opções, ART, BRT, LRT, o veículo individual também é importante, também tem a sua base de importância nisso tudo. O veículo sem motorista compartilhado, né, fora os outros transportes coletivos aí que a gente tem hoje, pedestres, né, ciclistas. Então, você imagina tudo isso muito bem interligado, a capacidade de conexões que eu posso fazer aumentariam enormemente, né? Então, não vejo não como utopia, muito pelo contrário, eu vejo isso como algo muito real, se aproximando cada vez mais da nossa rotina, da nossa vivência aqui nas cidades. Quando eu refiro ali nos sistemas concorrentes, eu não estou dizendo que vai haver uma concorrência nas ruas ou até uma concorrência interurbana, até pode haver, aliás, não é? Há concorrências aqui na Europa, por exemplo, há uma concorrência clara entre o TGV e as low cost, não é? Mas o governo tem que fazer uma escolha, não é? Se o governo vai estar minimamente envolvido na parte de leitos de servidão e vias e desapropriações e terrenos, o governo tem que fazer uma escolha, não é? E se ele vai escolher investir, se o governo brasileiro o governo estadual do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina vai resolver investir numa tecnologia, o que ele vai investir? Ele vai construir mais rodovias, ou ele vai construir mais trens, ou ele vai construir um hiperloop, ou ele vai construir mais 4 aeroportos, não é? É essa a questão que eu falo da concorrência. É óbvio que nós queremos que as coisas estejam interligadas e quanto mais, como a Melissa estava referindo, quanto mais interligadas, melhor. E numa situação extremamente condicionada como uma cidade, não faz muito sentido termos infraestruturas concorrentes. Podemos até ter serviços concorrentes, mas infraestruturas concorrentes não faz muito sentido. E só pegando um gancho, Marcos, é importante ressaltar também assim que com essas tecnologias todas vai ter uma liberação do espaço viário muito grande, né? Então, assim, hoje a gente tem uma quantidade necessária de infraestrutura viária grande, porque quanto mais a gente abre espaço para o veículo circular, mais congestionamento a gente acaba gerando, né? Agora, com essas outras opções, tende a ter uma migração da viagem individual, do veículo individual, para os outros modos, inclusive mais para modos compartilhados até, né? Então, com isso, haveria uma liberação grande de infraestrutura viária. Então, essa questão de desapropriação e tudo mais, talvez nem seja necessária, porque diminuindo a quantidade de veículos em circulação por conta dessas outras tecnologias, dessas outras possibilidades aí de circulação, a gente teria um ganho que pode ser, a questão é como converter, né, esses espaços que serão liberados, né, converter para calçadas, converter para ciclovias, converter para mais transporte coletivo, né, e assim vai. Então, a gente já tem uma certa liberação de espaço de infraestrutura viária com essas novas tecnologias. A questão é como adequá-las para uma mobilidade urbana mais sustentável, né? Fazendo uma ponte aí com o Ricardo, né? Como é que a gente vai do sonho para a realidade, né? Então, se o Ricardo puder reportar, assim, rapidamente, como que tem sido essa, digamos assim, entrada no Brasil, né? A gente viu aí notícias desse estudo aqui no Rio Grande do Sul, né? Ao mesmo tempo, você falou que não é um modal que precisaria de subsídios públicos, né? Mas, evidentemente, há essa interlocução com o governo do estado. Então, acho que seria legal, assim, tentar contar pra gente, né, como é que foi essa primeira interação, né, essa chegada e, enfim, como seriam, né, esses próximos passos para tornar essa tecnologia em realidade. Bom, eu queria fazer só um comentário sobre a fala do Marcos. Eu discordo um pouco da questão da concorrência sobre investimentos, Marcos, porque eu acho que a gente está num crescimento global muito grande. Então, e os modais de transporte têm um poder de escalabilidade muito pequeno, como você bem sabe, né? Então, eu acho que vai haver muito dinheiro, principalmente de investidores e não do governo, para todos os modais.
né? A gente está falando de uma população que cresce mundialmente aí, muita coisa, né? Então a gente precisa de modais que sejam mais escaláveis, né? E isso não implica e nem é excludente nos modais tradicionais, né? Aeroporto, rodovia, ferrovia, navio, etc. Muito pelo contrário, são todos eles muito necessários, né? O que a gente precisa fazer para chegar a uma conclusão dessa não é em relação ao investimento, é regulação, né? Como um país regula os investimentos para a mobilidade, né? A gente precisa falar do PL 261, que está sendo tramitado na Câmara, que muda o processo de concessão para autorização, né? No caso de ferrovias, né? A gente está falando aqui de sobre trilhos, né? No caso de ferrovias. Então, a análise, ela passa a ser única e exclusivamente de retorno de investimento e demanda, né? Porque o dinheiro existe, seja ele público ou privado. Obviamente, no público a gente precisa de vontade política, mas no privado é uma questão matemática, né? Quanto tempo eu vou ter retorno do meu investimento se eu fizer uma rodovia, se eu fizer uma ferrovia, ou se eu fizer um Hyperloop, ou se eu fizer um ART, se eu comprar uma frota de drones, se eu comprar uma frota de carro elétrico, autônomo, é uma questão matemática, né? E para isso a gente precisa de uma regulação que seja pertinente ao novo mundo, né? O que não acontece no Brasil e em grande parte do mundo, né? Então eu acho que não é uma questão de concorrência por dinheiro, é uma questão de regulação, legislação e mindset para inovação e tecnologia por parte de quem está no poder e por parte das grandes empresas operadoras para apoiar que isso aconteça o mais rápido possível. E aí eu entro na pergunta do Anthony, que é em quanto tempo, né, a gente vai ver isso como uma realidade. Toda inovação, principalmente quando ela é disruptiva, e aqui eu estou falando com especialistas, não preciso entrar em detalhes, a gente sabe que tem uma curva de adoção bastante grande, né? Principalmente quando a gente está falando de infraestrutura, né? Eu gosto muito de fazer o paralelo com a Embraer, né? Que há 40, 50 anos atrás, alguém sonhou que o Brasil fosse o fabricante de aviões, né? E coitado do Osiris Silva, deve ter tomado muito na cabeça quando ele emplacou essa ideia. E hoje a Embraer é a segunda maior vendedora de aviões do planeta, né? Junto agora com a ai meu Deus, esqueci o nome da que comprou a Embraer, enfim. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? O Brasil é um país que adota tecnologias disruptivas a reboque, né? A gente não tem uma característica de ser inovador e ser puxar essa fila da inovação mundial, né? A gente tem como de conhecimento público, né? Mas a gente tem a obrigação de ser otimista, né? A gente tem um Ministério de Infraestrutura e uma NTT extremamente eficientes. A gente tem um ministro como a gente não tem há muito tempo, né, com uma cabeça muito boa, uma abertura muito boa para novos modais, e eu não sou partidário, a Hyperloop também não, estou falando tecnicamente. A equipe do Ministério da Infraestrutura realmente é muito boa, incluindo o ministro, e todos eles estão, já de certa forma, fazendo o trabalho de acordo com o que dá, né? Mas é fato que o Brasil tem um gap de infraestrutura de 40, 50, 60 anos, que não é desse governo, não é do governo passado, não é do anterior, né? É de longa data. E eles precisam fazer o básico e é o que eles estão fazendo. O problema disso é que em 2021 a gente está concessionando tecnologias de 50, 60, 70 anos atrás para 30 anos para frente, né? Isso traz um problema de competitividade de país, né? De competitividade industrial, melhoria de qualidade de vida, sustentabilidade. Isso traz um problema, né? Então, a nossa obrigação, e a minha, principalmente como Head, Brasil e América Latina, é justamente fazer com que tecnologias como a Hyperloop e outras tenham um pouco mais de tangibilidade quanto à sua execução. A tecnologia Hyperloop, ela é muito simples, né? A gente não está falando de nenhuma tecnologia ali que tenha menos de 20 anos. Eu estou falando de um tubo a vácuo, um tubo que a gente tira o ar, coloca uma cápsula ali dentro, o tubo é um gasoduto, a bomba a vácuo é a mesma que faz os aerocolliders do mundo todo, tira o oxigênio lá de dentro, o ar lá de dentro. A cápsula é um avião sem asa e o sistema de propulsão existe há 20 anos para a indústria armamentista americana. Assim, não tem nada novo. Quando eu levo pessoas aqui do Brasil e do resto do mundo para ver a tecnologia lá em Toulouse funcionando, é impressionante como eles tangibilizam, assim, né? Eu costumo muito fazer esse tipo de bate-papo e às vezes surge essa mesma pergunta, né? Mas esse é o Jetson, né? Isso vai acontecer aqui no Brasil daqui a 100 anos, né? Exatamente, isso é o Jetson.
Jetsons. Os Jetsons tinham uma previsão dos anos 2000, a gente está voando sobre carros. Essa é a previsão dos Jetsons, né? Então a gente está assim, igualzinho os Jetsons, até atrasado, se a gente for pensar no desenho, para atingir esse objetivo. E é uma questão única, exclusivamente e pura de interesse em conhecer, estudo de demanda e investimento. A tecnologia está pronta, em 2023 a gente vai ter o primeiro funcionando, e isso vai começar a virar cada vez mais comum aí, mundo afora. Mas o Brasil tem as suas características e os seus problemas, que ao mesmo tempo são uma das maiores oportunidades do mundo, né? O Brasil é hoje a nona maior economia do planeta, e junto com Índia, China, África e Rússia, nós, os BRICS, somos a maior oportunidade para qualquer sistema de mobilidade e infraestrutura inovador que exista no planeta, porque a gente precisa mais do que os países desenvolvidos. Perfeito. Espero ter respondido, Antônio. Acho que você falou aí em uma vontade de conhecer, uma vontade política, né? E pelo menos, às vezes, a impressão que eu tenho é que, sim, né? O ideal seria que os agentes técnicos, né, e os políticos olhassem para os problemas e bom, temos um problema de mobilidade, vamos olhar quais são as alternativas mais eficientes, fazer os modelos, né, e implementar os modelos mais eficientes, né? Mas testar as tecnologias, conhecer, certificar, enfim, fazer o que tem que fazer, né, antes de colocar uma pessoa lá dentro. E eu ia perguntar para a Melissa, né, se na experiência dela, né, tanto como profissional, como pesquisadora, né, como que tu tens visto, né, essa postura ao longo do tempo, né, na implementação de projetos, né? Porque para mim às vezes é até curioso, né, olhando como cidadão, né, as estratégias dos governos, né? Por exemplo, a gente teve aí no Rio Grande do Sul, só para usar o exemplo do Rio Grande do Sul, já que eu sou daqui, né? Mas a gente teve aí, né, esse anúncio, né, desse estudo da Hyperloop aqui no Rio Grande do Sul e logo depois, né, essa semana, um anúncio de um grande programa de investimentos em transporte para o Estado, de alguns bilhões de reais, né, exclusivamente em rodovias, né? Então, né, às vezes confunde um pouco, né, talvez o cidadão ou mesmo quem trabalha com mobilidade ver esses caminhos diferentes que às vezes a gente não sabe para onde está indo, né, ou como as decisões são tomadas. E como que você vê isso, né, e talvez relacionando, né, com a própria questão dessa viabilidade de novos sistemas? O que a gente tem hoje são coisas a muito longo prazo, né? Você vai fazer a concessão de uma rodovia, são 20 anos, 30 anos, né? E só que nesse período muitas outras coisas, muitas outras tecnologias vão acontecer, né? Então, como que isso tudo vai se integrar, né? A velocidade acaba não sendo rápida, né? Então, do lado tecnológico, você tem desenvolvimentos muito rápidos, mas, ao mesmo tempo, você tem lá uma concessão de 30 anos, mais construções de rodovias, e desfocar um pouco esse olhar, né, para esse lado e, de repente, focar mais no que pode ser melhorado, quais as outras opções que a gente tem, tirando o veículo individual, que é importante também, não estou dizendo que não, mas tem outras opções que podem ter novas interligações, enfim, e acaba ficando muito engessado, né? Então, essas questões a muito longo prazo e acaba não tendo a velocidade que é necessária, né? Então, que nem tudo que a gente está falando aqui, o próprio RT, já temos, se for ver, né, infraestrutura, a questão do veículo ainda não, mas está em vias de, e se tem lá na China, poderia ter isso mais potencial de ter aqui em São Paulo, por exemplo, que é a maior cidade do Brasil. Então, assim, tudo isso acho que tem que ser levado em consideração nessas novas políticas, né, inclusive de concessão de rodovias e outros sistemas, para que isso tenha uma interligação maior com os aspectos
impactos tecnológicos. E todos saem ganhando com isso, né? Porque tecnologia, ela tem sim o seu custo, mas também precisa ver o custo disso no longo prazo, que pode ter um retorno disso muito mais rápido, né? E se você atrelar com outras possibilidades, né? Então, acho que isso ainda falta um pouco. A gente adota muito um sistema e aí ele fica multiplicando e não vê o que está acontecendo de novas possibilidades. E a integração dessas novas possibilidades com o que a gente já tem hoje, né? Então, acho que isso pode potencializar em relação ao custo, em relação ao ambiente e muitas outras questões, principalmente sociais também, além de econômicas, né? Acho que o fator humano aí é o principal disso tudo que a gente está falando, né? Eu queria só complementar a fala da Melissa, se vocês me permitem, que é o seguinte, o Brasil tem um gap de infraestrutura. É necessário melhorar as rodovias, é necessário melhorar as ferrovias, é necessário melhorar os portos, é necessário melhorar os aeroportos, né? Congonhas está quase no seu limite, né? Já não dá mais para aumentar e tal, por exemplo, né? Esse é um dos exemplos. Então não é uma coisa excludente, a gente tem mais do que capacidade de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu acho que o ponto aqui é por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Por que não fazer o que é necessário do ponto de vista de ampliação, do ponto de vista de melhoria, mas ao mesmo tempo fazer uma análise de curto, médio e longo prazo sobre as novas tecnologias. Qual que é o impacto disso na economia brasileira? A minha preocupação como brasileiro é não fazer isso, né? Porque o Brasil vai continuar sendo um país à margem do que tem de melhor no mundo em função simplesmente do não olhar para isso, né? O que Dubai está fazendo, o que Abu Dhabi está fazendo, o que os Estados Unidos está fazendo, o Japão, enfim. Qual é o impacto disso no Brasil? E, de novo, o Brasil é um dos países mais criativos e mais inteligentes do mundo aí. Por que não fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Essa é a pergunta que eu faço. Por que não a gente olhar para essas duas coisas? E não é excludente em nenhum momento. Muito pelo contrário, elas são extremamente sinérgicas e complementares. Da minha parte, só tinha mais uma pergunta aqui para o Ricardo, é mais uma pergunta quase acadêmica, mas seria se há alguma pesquisa, alguma coisa ligada ao impacto que um Hyperloop teria no mercado imobiliário e na formação de cidades satélites ou numa grande conurbação, porque eu imagino que há sempre uma relação entre o tempo de viagem e o custo e o mercado imobiliário, não é? Então, se você sabe se tem algum paper, alguma coisa, já tentou modelar essa relação? Sim, nós temos o estudo dos Estados Unidos mostra isso muito claramente, né? Eu estou tentando buscar aqui exatamente o número, deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Enquanto a gente fala, né? A gente tem, achei, por exemplo, o estudo dos Estados Unidos, eu não tenho exatamente a resposta completa para te dar, Marcos, mas eu posso te dizer que nos estudos dos Estados Unidos a gente estaria falando de um incremento na valorização das propriedades nessa rota, né? Que é Chicago-Pittsburgh, na ordem de 75 bilhões de dólares, né? Mas o fato quando você tem a opção de escolher existem projetos, né? Eu não posso falar exatamente quais são ainda, mas existem projetos nos Estados Unidos que pensam isso, né? Em construir uma cidade satélite e conectar a pontos urbanos que hoje são extremamente caros de se morar, inclusive com um custo muito alto para as empresas, e conectar essa força de trabalho toda para em 10, 15 minutos aí, com um sistema como o Hyperloop, por exemplo, a esses centros comerciais, e a pessoa teria uma qualidade de vida, uma situação familiar muito mais confortável do que a gente morar em Nova York, em São Francisco ou em São Paulo, por exemplo, Cidade do México. São lugares muito caros, né, de se morar, e que onde estão as maiores produções de pelo menos de tecnologia, falando de Nova York e São Francisco, do mundo, né? Então já existem algumas pesquisas nesse sentido que demonstram que sim, as pessoas prefeririam ter uma qualidade de vida melhor se o transporte não levasse 2, 3 horas de carro ou de ônibus para se chegar ao seu local de trabalho. Então eu acho que é uma questão de tempo, isso vai ocorrer.
inclusive alguns fundos imobiliários internacionais já estão olhando para modais de transporte também, porque é uma questão inerente, né, de onde se investir do ponto de vista imobiliário. Eles também estão olhando para esses novos modais. Então, eu acho que enfim, é uma pergunta, quem preferiria morar num lugar muito mais confortável, menos poluído, e estar no seu escritório no centro de São Paulo em 15 minutos, em 10 minutos, né? Com a sua família, com seus filhos, sua mulher, etc. Eu acho que é isso que vai acontecer aí num futuro próximo, e tecnologias como a RT, como Hyperloop, como drone, carro autônomo, ônibus autônomo, seja o que for, elétricos, enfim, todas as tecnologias, não só de mobilidade, mas também de smart cities, de smart grid, elas contribuem para esse raciocínio. Excelente, obrigado. Melissa, Ricardo, a gente está chegando ao fim do tempo que a gente tinha combinado com vocês. A gente recebeu uma pergunta de um dos apoiadores. Então, o Evandro, ele queria perguntar para o Ricardo a respeito dos estudos de impacto ambiental e dos possíveis impactos positivos, né, em relação à redução de mudanças climáticas, etc., ou negativos, eventuais desapropriações, especialmente se passem, né, por áreas um pouco mais urbanizadas. Eu acho que isso se relaciona um pouco com a pergunta que eu tinha feito em relação à implementação, né, de fato, e o que a gente pode ver aí de discussões à frente num projeto como tanto o Hyperloop como o próprio ART, né? Sim, vou responder com um número, né? Essa rota que a gente está falando, o estudo do Rio Grande do Sul ainda não chegou nesse nível, ainda não tem esse dado aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente está falando de uma redução de emissão de gás carbônico de 143 milhões de toneladas, né? É muita coisa. Em relação à desapropriação, a Hyperloop tem uma solução que minimiza esse impacto, que é uma solução suspensa, né? Não é uma solução de superfície, como é uma rodovia, uma ferrovia, que minimiza o impacto, né, da desapropriação. Mas é uma necessidade inerente em qualquer lugar do mundo, né? Não só no Brasil, né? A gente tem um adensamento popular aí nas grandes capitais e, inevitavelmente, alguma coisa vai ter, alguma intervenção ela vai existir para qualquer modal, né? Não só para o Hyperloop, não só para o RT, mas para qualquer modal, alguma intervenção ela vai existir. E eu acho que isso faz parte da evolução das cidades, faz parte da evolução da tecnologia em mobilidade. E só para lembrar que o Hyperloop ele não é poluente, né? Ele não usa nenhum tipo de combustível fóssil, ele não puxa energia do grid, que pode ser sustentável ou não, né? E ele não emite som. A gente está num ambiente praticamente a vácuo, então não tem som. Você não tem e por ser levitação, ele não trepida, né? Ele não gera nenhum tipo de trepidação por onde ele passa. Então, do ponto de vista ambiental, arrisco aqui a dizer que é um dos mais eficientes do mundo hoje, para qualquer região do mundo, né? Lembrando que a Hyperloop tem 42 países, então a gente está falando de Brasil, mas isso é uma realidade mundial e ela é pensada mundialmente. E através de design a gente consegue, e aí entrando um pouco na preocupação da Melissa, que é pertinente e justíssima, através de design e foco no ser humano, a gente consegue adequar o modal dentro da realidade das pessoas e não da realidade das cidades. Eu acho que é extremamente importante realmente o que ela disse. Excelente, muito obrigado. Ricardo, Melissa, acho que eu adorei esse bate-papo, né? Acho que ajudou para não só a gente ajudar a divulgar essas ideias, né? Enfim, novos conceitos que acho que sempre são válidos, mas também para dar uma oxigenada, né? Nos conceitos que a gente discute aqui no podcast, no site. Queria deixar para vocês a palavra final, para as considerações finais de vocês, para qualquer, enfim, mensagem ou recomendação que vocês queiram passar para os ouvintes. Melissa, se você quiser começar. Bom, primeiro agradeço, né, o convite, fiquei muito feliz, né, é sempre muito bom poder discutir, né, esses assuntos, a gente não tem às vezes tanto espaço para essas discussões, também gostei muito, agradeço bastante o convite, a participação, parabéns também, Ricardo, acho que muito legal aí a proposta, todo o trabalho, né, da Hyperloop, acho que é bem interessante, então parabéns
parabéns pelo trabalho. Me mantenho à disposição, tá bom? Se surgirem outras dúvidas ou qualquer outra questão, estou à disposição para continuar discutindo, e parabéns ao Caos Planejado pelo espaço aqui para a gente discutir. Muito obrigada. Bom, também queria agradecer a oportunidade, o convite. Sempre bom falar de inovação, falar de tecnologia, falar da Hyperloop, né? Deixar nossas redes sociais aí, Hyperloop TT, em todas elas, né? Para quem tiver tiver curiosidade, quiser mais informação, nosso site www.hyperlooptt.com. Vocês vão encontrar bastante coisa lá, inclusive esse estudo de habilidade dos Estados Unidos com todos esses números está lá, então é público, enfim, vocês vão encontrar ele lá com todos esses números que eu mencionei, e reforçar só a mensagem do mindset, né? Falar de inovação no Brasil é muito difícil, não é fácil, e a gente precisa de pessoas e de apoiadores aí, pessoas físicas, privadas, empresas, governo, etc., sociedade civil organizada, acreditando e abrindo um pouco mais a cabeça para entender os impactos e o que está acontecendo no mundo, né? Se eu pudesse deixar um apelo, um pedido, seria este, né? Para que a gente pudesse olhar para essas novas tecnologias que vêm para melhorar a qualidade de vida das pessoas, na maioria das vezes, que a gente pudesse ter um olhar mais, não deixar de ser crítico, mas ao mesmo tempo menos céticos em relação a elas, né? Eu acho que a gente precisa sim começar a olhar para todas as novas tecnologias como uma solução para as nossas cidades, para as nossas vidas, para o nosso transporte, para a nossa saúde, de todas as maneiras. Então, se eu pudesse deixar um recado, seria um pouquinho mais de abertura, um pouquinho mais de crença nessas novas tecnologias. E mais uma vez, obrigado. Obrigado também por terem dado a oportunidade de participar e fazer essas perguntas. E eu também acredito muito na tecnologia, e eu acho que talvez não ficou muito claro, mas eu acredito nessas duas tecnologias, e eu acho que elas são muito interessantes para as cidades brasileiras e para o transporte interurbano no Brasil, que é muito fraco, quase medíocre, não é? Podemos dizer. E eu acho que sim, que nós temos que dar um salto na discussão, não é? Que a gente não sabe, eu acho que a gente não sabe discutir tecnologia. Ali o que o Ricardo referiu, que a gente está concessionando rodovias agora, quer dizer, uma tecnologia que teve o seu ápice na década de 50 nos Estados Unidos, não é? E estamos fazendo concessões agora, e outro dia o ministro inaugurou uma ponte, quer dizer, então faço uma passeata até lá, e são coisas muito atrasadas, né? E a parte do ART e da parte urbana, que é a parte que eu mais gosto, né? Eu também estudei muito os BRTs e os LRTs, eu sou um ferrenho apoiador da mobilidade autônoma. Eu acho que a mobilidade autônoma, a nova sigla CAV, né, Connected and Autonomous Vehicles, vai ser revolucionária, e muito mais para o transporte público até do que para o particular. E eu acho que a gente esquece isso, não percebe que o transporte público pode se beneficiar muito do transporte coletivo, né, da mobilidade autônoma. E é isso, e muito obrigado, Anthony, e boa sorte nos projetos de vocês, né? Obrigado, Ricardo e Melissa. Eu pessoalmente tento ser otimista, mas pragmático, então eu diria assim, espero que a gente veja tanto os AITs assim como o Hyperloop sendo eles a melhor solução, né, encontrada para aquela situação, né? Então, enfim, fico feliz de poder conhecer essas duas novas tecnologias mais a fundo, e agradeço mais uma vez a participação de vocês. Nesse episódio, conversamos com Melissa Belato Fortes e Ricardo Penzin. Na descrição desse episódio, você encontra o link para as referências citadas ao longo da conversa. E se você gostou desse conteúdo e é um amante de cidades, seja apoiador do Caos Planejado. Visite caosplanejado.com para conferir centenas de artigos e todo o conteúdo que produzimos, e faça uma doação para apoiar o nosso trabalho, para nos ajudar a levar essa conversa a um número cada vez maior de pessoas. Com doações a partir de R$ 25 por mês, você participa ao vivo das gravações do podcast, tem acesso ao nosso grupo exclusivo no WhatsApp, a nossa biblioteca virtual com centenas de artigos e muitas outras vantagens. A nossa edição de som é feita pelo Cristiano Botafogo. Obrigado por ouvir o podcast Caos Planejado e espero vocês no próximo episódio. Esse episódio é oferecido por Cunha Mantovani Advogados, um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais, startups em todo o Brasil. O Cunha Mantovani Advogados fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento em startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Acesse cunhamantovani.jusbrasil.com.br e saiba mais.